A gente está vendo a vacinação avançando, pessoas mais velhas estão hospitalizando menos, e a gente tem um problema que eu citei hoje, que é trabalhar com a pandemia olhando leito de UTI. Deixa eu até voltar minha tela aqui. Peraí. A gente tem um problema hoje, pessoal, que é trabalhar com a pandemia olhando para leitos de UTI. E qual que é o real problema disso? Isso poderia até funcionar, até certo ponto, quando você tem idosos, né, morrendo pela pandemia, porque você tem, esses idosos acabam tendo uma taxa de mortalidade muito alta. Então, quando você tem 100 mil casos, se você colocar que boa parte deles são em idosos, boa parte desses idosos vão se internar. E aí esses idosos vão ocupar os leitos de UTI que são limitados. Quando você tem a pandemia infectando jovens e idosos não estão indo para a UTI porque estão vacinados, a gente vai ter muito mais casos circulando na população para a gente encher os mesmos leitos de UTI. Porque se jovens se infectam mais e se internam menos, você precisa infectar muito mais gente para ter os mesmos números de leitos de UTI ocupados. Então dá uma falsa impressão, olhar pandemias por leito de UTI, dá uma falsa impressão de que está tudo bem. Quando você tem aí 70% de leito de UTI ocupado, com a pandemia caminhando como ela está, e o que eu estou falando? A gente olha para a curva de casos, ela está subindo, mas a curva de mortes não está acompanhando. Ela não está acompanhando, já tem 15 dias que a curva de casos está subindo, e a curva de mortes não está acompanhando essa subida. Isso é a primeira vez que isso está acontecendo. Por que a curva de mortes não está acompanhando? Ou é por causa da vacinação, ou é por causa que jovens estão se infectando mais. Não tem outra explicação lógica agora. Pode ser as duas coisas, pode ser alguma coisa que a gente não viu ainda, mas essas são as hipóteses. Então, o que está acontecendo? A gente tem um número de casos maior em pessoas que não se internam muito, e essas pessoas não estão ocupando tantos leitos de UTI como era no início da pandemia. O que significa? A gente está formando a receita, pessoal, para uma situação muito difícil, porque você tem uma nova variante entrando no país. A gente não sabe, André acabou de perguntar aqui, a gente não sabe exatamente se ela vai ser mais severa. Esses dados estão começando a sair. Saiu estudos em animais mostrando que ela pode sim levar a uma doença mais grave, mas não dá para extrapolar isso para humanos. Então, a gente tem uma situação em que nossos gestores públicos olham para um indicador falho, que é o leito de UTI. Eles estão contando com o leito de UTI. E o problema é que você tem muitos casos, muitas pessoas infectadas andando na rua por aí, porque leitos de UTI estão ok, então não vamos fechar. Você tem tanta gente andando na rua infectada com uma possibilidade de uma nova variante mais transmissível aparecendo. E aí, qual que é a receita para criar novas variantes, pessoal? A receita para novas variantes é deixar o vírus infectar. Então, se você coloca 2 mil mortes por dia, igual está acontecendo hoje, com 2 mil mortes por dia, com um número de casos muito maior, né? Porque é isso que está acontecendo, muito mais jovens infectados, você está gerando imunidade e possibilidade do vírus se mutar dentro do corpo da gente. Então é isso que eu estou falando. Esse é o alerta. Não usem leito de UTI como indicador. Olhem para os dados de casos, tá? Principalmente casos suspeitos, que são dados que eu não tenho acesso a nível Brasil. Eu posso até olhar casos suspeitos de Belo Horizonte, porque eu sei que a secretaria aqui divulga. Não são todas que divulgam. Então cobre do seu secretário, dos seus gestores, para eles olharem os casos, fazerem teste, tá? A gente tem muita testagem no Brasil faltando. Então, pelo amor de Deus, aumentem os testes. Essa variante vai causar um problema se a gente não fizer isso, ok?